avaliação presencial 1, que foi aplicada aos alunos da turma de pré-cálculo para engenharia de produção no primeiro semestre de 2021, questão 4. Em determinado dia, a temperatura numa praia atingiu o valor máximo às 14 horas. Então, informação importante aqui, valor máximo às 14 horas. Suponha que nesse dia a temperatura da praia, ou seja, F de T, em graus, fosse dada por... Então, a temperatura da praia, chamada de F de T, foi dada para a gente, seguindo a seguinte função: menos T ao quadrado, mais B vezes T, menos 160, onde T é o tempo, e F de T é a temperatura. Então, temos aí todas as informações. Ele diz para a gente que existe um intervalo de T. Ele diz que esse T ele vai de 8 até as 20. De 8 às 20. Inclusive, tá? Determina a temperatura máxima que ocorreu nesse dia. É uma questão que envolve a função quadrática, uma função polinomial de segundo grau. Ele deu para a gente basicamente a função inteira, só está faltando para a gente aqui descobrir o valor de B. Ele diz que o valor máximo de quem? Da temperatura, ocorreu às 14 horas, e a pergunta é: que temperatura foi essa às 14 horas? Bom, se ele quer saber a temperatura máxima e diz que essa temperatura chegou às 14 horas, foi atingida às 14 horas, então basta trocar o T aqui nessa função por 14 e resolveríamos o nosso problema. A questão é que nós ainda não sabemos o valor de B, então nós precisamos descobrir o valor de B para que assim podemos ter a função completa, e aí basta trocar o T por 14. Vamos lá? Só para a gente entender bem o que está acontecendo, vamos colocar aqui no plano, tá? Então, se eu tenho aqui, só para a gente ter uma noção de como vai ficar essa parábola, mesmo não sabendo o valor de B, eu sei que o valor máximo é às 14. Então, se eu tivesse aqui no meu eixo X, que nesse caso é representado pelo T, tá? Então, o T aqui, que é o X, ele vai ser 14. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, como é um valor pequeno, coloquei até todos, tá? Como ele vai até o 20, eu vou acabar de chegar nele. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E a gente está analisando o 8 também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui o 8, o 14 e o 20, que são os valores importantes aqui para T. O 14 é importante para T porque é nele que ocorre a temperatura máxima, e o 8 e o 20 são as limitações. Nós temos aqui uma parábola, certo? Com a concavidade dela voltada para baixo, por conta desse sinal aqui. E o que a gente precisa entender de importante é que esse valor máximo, sempre que a gente trata de uma parábola, de uma função quadrática, os valores máximos ocorrem sempre no vértice, certo? E o vértice é pelo vértice que passa o eixo de simetria. Então, isso quer dizer que aqui pelo 14 passa um eixo de simetria, ou seja, tudo que tem de um lado tem do outro. Ou seja, quer dizer que o F de 8, que eu nem sei onde está, o que eu sei é que o F de 8, como ele é simétrico, veja, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, realmente, o 8, ele é completamente simétrico ao que acontece aqui com 20. Essa reta pontilhada é o eixo de simetria. Isso quer dizer que, independente de quanto seja o F de 8,
que eu nem sei quanto é, eu posso garantir que ele vai ser igual ao F de 20, tá? Levando em consideração essa simetria de que tudo que ocorre de um lado ocorre do outro. E como eu tenho aqui a mesma distância para os dois lados, com certeza eles são pontos simétricos, tá? Ou seja, eles vão apresentar a mesma imagem aqui pela parábola. Então a gente pode afirmar que o f de 8 é igual ao f de 20. Com essa informação aqui, basta a gente calcular na função que foi dada. Quanto vai ser o f de 8? Bom, vai ser menos 8 ao quadrado mais b vezes 8 menos 160. Isso tem que ser igual ao f de 20, que vai ser menos 20 ao quadrado mais b vezes 20 menos 160. Então, já estou igualando o f de 8 com f de 20. Resolvendo essa equação, a gente vai descobrir o valor de b. De cara, a gente percebe que a gente tem um menos 60 de cada lado, eles podem ser cancelados. Muito cuidado aqui, aqui eu tenho menos 8 ao quadrado, mas dá uma olhada, quem é que está ao quadrado aqui? É o menos ou é o t? Nesse caso é só o t que está ao quadrado, o menos está na frente desse t ao quadrado. Então, quando eu troco o t aqui por 8, o menos está na frente, esse menos não está ao quadrado. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado, que dá 64. Seria diferente de menos 8 ao quadrado. Isso que eu fiz aqui, o que eu estou querendo dizer é menos 8 ao quadrado é diferente de dizer menos 8 ao quadrado. Aqui vale aquela regra de ficar positivo. Aqui não. Então, menos 64 mais b vezes 8 dá 8b. Esse eu cancelei. Menos 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. Mais b vezes 20, que dá 20b. Então, sobrou essa expressão b menor. Vou isolar aí a incógnita, que é o b. Então, eu vou manter aqui, para ficar mais fácil, vou manter o menos 64 desse lado. O menos 400 eu trago para cá, ele vai vir mais 400, igual a 20b. E esse 8b positivo eu trago ele para cá como menos 8b, certo? Então, ficou nesse formato aqui. Agora a gente vai fazer umas continhas. Menos 64 com mais 400 vai dar mais 336, igual 20b menos 8b, vai dar 12b. Para terminar de isolar o b, é só tirar o 12 daqui, vai ficar 336 dividido para 12. Dividindo 336 para 12, a gente vai descobrir que o b vale, na verdade, 28. Só fazer essa divisão aí, que a gente vai descobrir o valor de b. Com isso, se essa aqui foi a função dada, vamos copiá-la aqui para baixo agora, só que eu vou trocar o b pelo valor que eu encontrei, que foi 28. Então, vai ficar f de t, a verdadeira função, f de t, vai ser igual a menos t ao quadrado, mais o b vai ser o 28, depois eu tenho t, menos 160. Então, eu peguei essa expressão inicial e troquei o valor de b pelo valor que eu acabei de encontrar. Então, agora sim eu tenho a minha função completa. Se eu tenho a minha função completa, agora, para finalizar, basta eu trocar o x por 14, pois se nesse horário a temperatura chegou ao valor máximo, se eu troco o t pelo horário que foi dado, eu vou chegar no valor máximo dela. Vamos lá? F de 14, estou trocando t por 14, vai ser igual a menos 14 ao quadrado, mais 28 vezes 14, menos 160. Mais uma vez, muito cuidado nessa parte aqui, que vai ficar menos o 14 ao quadrado. 14 ao quadrado é 14 vezes 14, que dá 196, mais 28 vezes 14 vai dar 392, menos 160. Agora é só fazer essa continha e a gente descobre que o f de 14 vai ser 36, ou seja, a temperatura máxima que foi atingida às 14 horas foi de 36 graus Celsius. Beleza?